Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. O aposentado por invalidez, ele tem que fazer perícia? A comissão da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que dispensa, o aposentado por invalidez que recebe o benefício de prestação continuada da revisão médica pericial, do INSS para comprovar as condições de incapacidade, se for considerada permanente, irreversível e irrecuperável. Mas o que aconteceu? Logo em seguida veio uma MP autorizando que esses beneficiários, tanto do auxílio doença, da aposentadoria por invalidez e do BPC, fossem chamados sim para revisão. O que acontece nas perícias, quando o perito sugere, por exemplo, você está de auxílio doença, o que acontece quando o perito sugere a aposentadoria por invalidez? Bom, a aposentadoria por invalidez ela é concedida quando é identificado através da análise do perito que a doença ou o acidente que incapacita as funções laborais, ela não tem mais condições, ou ela teve um agravamento e passou a ser total e permanente e não há condições de reabilitação. Mas isso há uma controvérsia, porque nós vamos falar à frente, muitos peritos encaminham aposentados por invalidez para a reabilitação. E nós estamos vendo aqui que a lei fala uma coisa, mas na prática é outra, Agora, o problema que nós sempre falamos com relação à documentação. O que deve constar num laudo, por exemplo, para um perito sugerir aposentadoria por invalidez? Bom, o laudo médico para aposentadoria por invalidez, ele deve ter componentes essenciais, para informações detalhadas sobre a condição de saúde daquele segurado e descrição de tratamentos realizados, É importante salientar que a aposentadoria por incapacidade total, ela não é concedida também de forma definitiva, Muita gente pensa aí que, eu estou aposentado, o INSS agora não pode mais me dar alta, como eu falei, antigamente você passava, por exemplo, por perícia, o aposentado por invalidez a cada 2 anos, agora não, agora o INSS a qualquer momento pode te chamar para um pente fino ou para uma revisão. E lembrando, que está acontecendo revisões sem o conhecimento dos segurados. Através de quê? Através da documentação, Então, é sempre bom deixar o seu cadastro tudo atualizado no INSS, porque se no caso, uma análise como essa na documentação encontrar alguma falha ou alguma falta de informação, eles vão entrar em contato com você. Caso não encontrem, você tem um período para dar a resposta. Se você não der a resposta, seu benefício e pagamento pode ser suspensos, meu amigo e minha amiga. Tem que prestar bastante atenção, Vocês sabem que é necessário para você ter um benefício do INSS, você ter a qualidade de segurado, que é estar cumprindo com o pagamento do regime geral de previdência e no mínimo 12 meses de contribuição. Agora, a Lei 8.112 de 1990 relaciona algumas doenças como incapacitante e que não exigem a carência, e no caso elas podem aposentar bastante rápido, Inclusive nós temos outros vídeos específicos aqui no canal que a gente fala de doenças que aposentam. Eu não sou médico, não posso falar para vocês aqui qual é a condição quando a pessoa tem essa doença, mas é a tuberculose ativa, a alienação mental, a esclerose múltipla, a neoplasia maligna, a cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson. São mais de 20 doenças, relacionadas. Como eu falei, eu não sou médico, pessoal. Eu não tenho como chegar aqui e especificar, tal doença tem mais chance ou não, porque eu não conheço os diagnósticos, Como é um laudo, Como deve ser um laudo para um perito, Quando você está, por exemplo, esperando uma aposentadoria por invalidez. Nele deve constar as informações sobre a doença, a necessidade do afastamento do trabalho, a estimativa do tempo, que o segurado vai ficar impossibilitado para trabalhar, e um outro documento que pode ser usado também é o relatório médico, Importante que o atestado seja claro e contenha assinatura, carimbo, CID da doença, o nome completo do médico. Tudo isso é muito importante, pessoal. Quer um exemplo aí de incapacidade permanente? Algumas condições, como doença neurodegenerativas, câncer em estágio avançado, entre outras, pode resultar em incapacidade permanente rapidamente. Geralmente, esses portadores dessas doenças, eles têm isenção total dos 12 meses de carência
E o perito, quando identifica o estado avançado, o próprio perito do INSS já sugere a aposentadoria por invalidez, tá? O problema da aposentadoria por invalidez, que nós estamos falando aqui de situações que mudam, né, em diversos benefícios, é agora a discussão que está na Justiça de mudarem a base de cálculo que foi determinada na reforma da Previdência em 2019, onde quem aposenta por invalidez depois da promulgação da reforma passa a receber somente 60% de salário daquilo que recebia quando estava na ativa. Quer dizer, quem ganhava R$1.000, vamos colocar assim, aí aposentou por invalidez, passa a ganhar 600. É claro que tem aí um adicional, né? Por exemplo, para mulheres é necessário ter 15 anos de contribuição. Cada um ano que passar, você vai receber 2% a mais. E os homens, 20 anos. Cada ano que passar esses 20 anos, é acrescido mais 2%. Mas mesmo assim, é uma perda muito grande. Então, essa é uma das desvantagens. Por que foi feito isso? Para não incentivar a aposentadoria por invalidez. E hoje está uma discussão na Justiça, né? Provavelmente aí vai chegar até o Supremo Tribunal Federal para ver se é constitucional isso, né? Porque é uma perda muito grande. Muitas vezes esse segurado já passava dificuldade recebendo aí o salário integral. Imagina aposentar por invalidez que não é por vontade própria, né? Ninguém fica doente ou se acidenta por vontade própria e acaba tendo um prejuízo desse, fica completamente impossibilitado até de exercer um outro tipo de qualquer trabalho remunerado. Quer dizer, é difícil, né? Existe diferença entre a incapacidade parcial e a total? A parcial é aquela, né, que limita o desempenho de alguma atribuição sem risco de morte ou agravamento. A total é aquela que impede as atividades, né, não sendo possível nem reabilitação. Essa é a diferença, tá? E entre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por incapacidade, o que muda são os códigos, tá? Segundo o artigo 42 da Lei 8.213 de 1991, o Código 32 indica que a aposentadoria, com esse Código 32, ela não tem relação com as atividades laborais desse segurado. O 92 já indica que é doença ou acidente devido aí à função, devido ao trabalho, devido às condições dentro de uma empresa, né, que podem ter gerado aí esse tipo de incapacidade para o segurado. E as condições de pagamento, no caso do Código 92, já não entra a regra dos 60%. Um funcionário que se aposenta, né, porque se acidentou dentro de uma empresa ou provou que uma doença foi contraída devido à sua função, ele continua recebendo 100%, valor integral. Já no 32 é que acontece essa redução aí de 60% para 60%, tá? Como saber, né, quando você passa na perícia, se o perito te deu alta ou não, você recebendo o benefício? Você, a partir das 21 horas, tem que entrar no site do portal Meu INSS e lá você vai ter a resposta da perícia. Caso não tenha lá no portal, você pode ligar para o 135 também, que eles te informam. Uma coisa muito importante, você que está em processo aí, por exemplo, que vai passar agora por pente fino, por revisão, tem que se convencer de uma coisa importantíssima. O perito, ele está ali para te avaliar. Então você não deve ficar conversando com o perito. E quando ele fizer a pergunta, você seja claro e objetivo, falando da sua incapacidade. Não fique falando sobre a doença. Fale sobre o que a doença lhe incapacita para exercer a sua atividade. E você pode ter 10 tipos de doenças, só especifique aquela principal que não está deixando você exercer o seu trabalho, porque isso pode trazer uma desconcentração para esse perito e ele vai querer que você saia o mais rápido possível da sala e que acaba aí indeferindo o seu pedido por raiva. Isso acontece, tá? Não tente convencer o perito achando que se você contar a história da sua vida, ele vai se emocionar, ele vai ter empatia, ele vai ficar comovido e vai te dar o benefício. Não. Ali, se você tiver direito ao benefício, você vai comprovar como? O seu estado de saúde e a documentação que você tem.
Então é nisso que você tem que focar, tá? Não há negócio de convencer, fórmula mágica. Eu vou convencer o perito. Isso tanto o perito do INSS como o perito judicial, tá, pessoal? Não vai com pensamento, não, se eu for simpático, o perito, ele me dá o benefício. Negativo, ao contrário, se você ser muito simpático, aí é que ele nega mesmo o seu pedido de benefício, tá? Bom, quando o perito sugere a reabilitação profissional para o aposentado? Bom, costuma ser indicado em casos que o perito, né, ele vislumbra aí que o segurado, ele está incapaz para as atividades, mas ele tem aí uma indicação e ele pode ser recuperado ou readaptado para uma outra função. Por isso que o perito geralmente, muitas vezes, em vez de dar uma alta, ele encaminha o segurado, né, para a reabilitação profissional. Pessoal, esperamos que esse conteúdo aqui tenha trazido aí uma informação importante, tirado dúvidas, um conhecimento importante para vocês, tá? Se gostou aí, não esqueça de dar um like, compartilhe esse vídeo. Para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui interagindo, compartilhando o canal. Que Deus abençoe sempre a tua casa, a tua família, sua vida, com paz, saúde, prosperidade, muita alegria e amor. Estamos passando uma fase difícil no mundo, mas com as nossas preces e orações, nós podemos ter confiança que tudo vai dar certo. Eu deixo um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.